Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Saída rápida pelo lado do campo. O Roger fez a coisa correta no time do Bahia. Precisava parar no meio-campo do São Paulo. E foi o que ele fez. Além do que, o time do São Paulo jogou com pelo menos 4 desfalques. 4 jogadores que depois o Cuca explicou que o departamento médico, o departamento de fisiologia, disseram a ele que não tinha condições de atuação. Aí eu vou fazer um parênteses aí na sua declaração, Pascoal. Na minha declaração? Sim. Não estou declarando nada. Quem declarou foi o treinador do São Paulo. Um equívoco. Eu só estou apresentando a minha versão. Peraí. A última declaração que eu fiz foi no imposto de renda e me deram uma machadada. Ele não falou isso. O Cuca ele não falou isso, Pascoal. Ele nomeou os jogadores. Não, ele não colocou na conta do DM, não. Ele besuntou o dedo e apontou pro Hudson, apontou pro Hernanes, apontou pro Antony, falou, conversei individualmente com cada um. Ô Antony, vamos me ajudar aí? Pode jogar? Ah, não dá, professor, tô com uma dor na perna. Ô Hernanes, e aí? Não tô bem. Ah, e você, Hudson? Ah, não consigo. Ele apontou os jogadores, Pascoal. E isso é ruim, porque o Cuca, ele é um cara que todo mundo conhece, que é um conhecedor de futebol. Todo mundo sabe que o Cuca é um cara que sabe trabalhar. Mas o Cuca, internamente, Pascoal, muitas vezes, ele deixa a desejar com relação a esse tipo de comportamento. Ele nomear os jogadores e falar, pedi, eles não puderam me atender. Os caras não jogaram porque sentiram dores. Mas é que tá, ele nomear, Pascoal. Tem um fato. Pascoal, você passa muita mão na cabeça do Cuca, Tem um fato. O fato. Qual é o fato? Eles não jogaram por conta de dores musculares. Você achou legal o que ele fez? Você achou legal o que ele fez? Ele poderia ter dito o seguinte, Pascoal. Olha, consultei o meu departamento médico e o departamento médico informou que esses jogadores não poderiam estar jogando nessa partida. Ninguém vai entrevistar o médico do São Paulo. Ninguém vai entrevistar o fisiologista do São Paulo. Ninguém pega a declaração desses caras, Pascoal. Perigoso o que ele fez. Para. O que ele fez foi nomear os jogadores. Hernani, você pode me ajudar? Posso te colocar? Não dá, tô com dor. Antony, você quer jogar? Não consigo, tá doendo. Hudson, você joga? Não, tô desgastado. Ele apontou os 3, Pascoal. Ele acabou expondo os jogadores. O que ele fez é perigoso. E pode ter problemas com isso, de vestiário. Ele sabe como é que é jogador de futebol, né, mano? Ele fez isso com os dois capitães do São Paulo. Reclamam que os caras não falam. Ah, mas olha, tá vendo? Fica passando pano e não quer falar. A gente acha legal ele falar. Aí vem o Cuca sincero e fala, olha, eu pedi pro fulano, ciclano, mas ninguém quer. Tem condição de jogar? Não tem. A gente não tá reclamando, a gente acha legal falar. A gente acha legal, tanto que gera essa discussão e gera notícia. Quem não deve achar legal é o jogador. Claro, ele expôs os dois capitães da equipe. Vem cá, o Antony tá com dor. O outro tem uma dor muscular nas costas. Não sai do quadro. Você saiu do quadro. Tem uma dor nas costas. O Antony teve uma dor nas costas. Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, o seu Pascoal elogiou o São Paulo. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falo todo dia. Vocês, poetas do futebol, vocês estão invertendo os valores de tudo. Hoje o time que ganha é criticado. E o time que perde é elogiado. Vou repetir. Roger, parabéns, porque taticamente você foi perfeito. Você montou o time do Bahia como deveria ser montado. Parabéns, só Roger. No grito, você deixou no banco de reservas um jogador que tem um talento enorme que chama Ramírez. Agora fala porque o Ramírez tem uma velocidade de saída de bola, você preferiu jogar com 3 homens de contenção. Você foi perfeito. Não tem mais nenhum. O Bahia ganhou e merece todos os aplausos. Jogou 180 minutos contra o São Paulo. Como diria aquele amigo nosso. Tem que fazer o dedo. Porém, o São Paulo não jogou mal. Ganhou de quanto do Bahia? São Paulo jogou 180 minutos contra o Bahia. 180 minutos contra o Bahia. No Morumbi não fez um gol. Então, você não vai reclamar quando ele falar do resultado do seu time. Vamos lá, então. Você não vai ter o direito de reclamar. Porque agora, quando o time joga bem, perde, aí você não vai ter. Tem jogo... Paga imposto pra criticar o Filipão e o Cuca nesse programa. Não, paga imposto nenhum. O negócio é o seguinte. Paga imposto nenhum. Se você viu o jogo, você viu que o time do São Paulo jogou bem. Então vamos lá, Pascoal. Jogou bem. Pascoal, o fato do São Paulo... Perdeu, mas não jogou mal. O negócio é o seguinte, Pascoal, o fato do São Paulo ter criado chances não quer dizer que o São Paulo tenha jogado bem. Jogar bem é você vencer dentro de casa. E o São Paulo teve chances pra isso. Não conseguiu, foi incompetente. Tem o negócio é o seguinte, Pascoal, né? Eu ouvi agora... Tem a produção para o time do São Paulo produziu. O Flamengo, quando ele foi buscar um resultado no Uruguai, ele jogava já pelo empate e ele foi pra cima do Peñarol, se impôs na casa do adversário,
Adversário esse que também buscava a classificação para outra fase da Libertadores. E o Flamengo, mesmo com o empate, jogou bem. É diferente a circunstância. O São Paulo, no primeiro jogo, que tinha tudo para fazer o resultado em casa, não conseguiu, Pascoal. O São Paulo teve 2 boas chances no primeiro tempo, um chute do Luan e depois uma cabeçada do Toró. E o goleiro Douglas acabou fazendo 2 boas defesas. No segundo tempo, 3 chances claras aí do São Paulo, as 3 no pé do pato. Um chute para fora, um chute na trave e o último chute da partida que o Douglas também faz a defesa ali brilhantemente. Mas é pouco, Pascoal. É pouco para um time que investiu, que o São Paulo investiu. Ah, mas estava sem o Lisieiro, estava sem o Antony, estava sem o Hudson, estava sem o Hernanes. Reinaldo. Tinha obrigação de ganhar, Pascoal. Criou chances para isso, não matou o Bahia. O São Paulo agora tem um placar aí adverso e vai ter que reverter isso na Bahia. Parabéns, você tem a capacidade de analisar que o time jogou bem. Criou chances e não finalizou bem. O time do São Paulo teve um fracasso. A defesa é horrorosa. O São Paulo teve um fracasso ontem. A finalização. O São Paulo finalizou mal. Que coisa, né? E o futebol vive justamente da finalização da certo. O Bahia chegou na defesa do São Paulo como quis. Toda vez que o Bahia atacou, chegou no gol do São Paulo. O Bahia jogou por 3, 4, 5 bolas no máximo e nas 5 ele conseguiu o êxito em cima da defesa do São Paulo. Não, ele conseguiu. As 2 laterais são fracas. O Igor e o Léo jogaram mal demais. Os 2 zagueiros mal demais. Tanto é que bateram cabeça de forma ridícula no gol da equipe do Bahia. Quem bateu cabeça foi o Valse com o Léo. Só o Luan, o Tietchan é aquilo que eu falo, ótimo pra sair, mas pra marcar não dá. Sabe, alguém tem que colocar na cabeça dele que ele tem que aprender a marcar também. Ele joga muito bem do meio pra frente, dá dinâmica, o time movimenta, chega à frente, volume e tal, mas aquela corrida desenfreada, alguém tem que organizar esse garoto pra taticamente aprender a defender também. Toda hora ele é o Luan exposto. É aquilo que eu falo do segundo volante que sai, mas não volta. Não adianta nada. O cara tem que compor o meio campo, cobrir a lateral direita, por exemplo, com o Igor Vinícius exposto toda hora. Olha, eu fico muito contente porque eu prego no deserto, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, viu, Silva JR? Porque vários líderes começaram assim. Era um aqui, um ali, e depois a gente vai, né? Amealhando. A multidão. E aos poucos as pessoas vão vendo que no fundo eu tenho razão. Tem razão do quê? Porque vocês poetas, estão querendo mudar não tem poema os conceitos e os valores do futebol. O São Paulo jogou bem, perdeu o jogo. É um fato, aconteceu. O Mano Pudim de anabolizantes... Ele voltou? Ele fala assim, ô Benja... Avisa o OP que quem vive de possibilidades é estatística. Pois é. Futebol vive de bola na rede. Sim, as pessoas estão querendo deturpar o futebol. Eu concordo. Os caras estão comemorando. É posse de bola, é scout, não tô comemorando. Escanteio. O Bahia foi lá e ganhou de 1-0, é mata-mata. O Bahia vai disputar em casa. Você quer que eu fale em italiano? Você quer que eu fale em inglês? Você quer que eu fale em qual idioma? Pra mim você tá falando em espanhol. Pra você conseguir entender. Eu tô falando em português pra todos entenderem. O São Paulo jogou bem, fracassou na finalização. Então pronto, jogou mal. Dá pra entender? O São Paulo fracassou na hora da futebol. É o quê? Criou opções, jogou o futebol. É o quê? É feito de gols e objetivo. Então pronto, game over. O gol não é só um detalhe no futebol. Pelo contrário. Ué, se decidir. O gol é o máximo do futebol, é o objetivo do futebol. E o São Paulo fracassou na hora da finalização. Olha, mas não jogou mal. O senhor não jogou mal. Não, jogou espetacular. A torcida saiu felicíssima ontem do Morumbi. A torcida aplaudiu. Mas não vai... a torcida... A torcida do São Paulo saiu e falou assim, gente, que futebol glamouroso. O senhor que é narrador, seu Silva JR, o senhor tem que começar a se atualizar. Porque você tem que começar a narrar assim. E lá vem descendo 43 posses de bola contra 26! 28 finalizações contra 17. Gol. Ai, que saco, velho. O cara fez gol. Pô, que porcaria, meu. O cara fez gol. Olha que desgraça. Vamos descomplicar, né? Vocês, poetas, estão acabando com o futebol. Não tem poema nisso, as pessoas têm que ir no jogo. As pessoas têm que acreditar no que eu tô falando, gente. Acreditar. Eu tô querendo abrir o olho. Eu não quero acreditar. Eu tô querendo abrir o olho de você que tá em casa. Futebol é gol. Não caia nessa dos poetas, não. Futebol é gol. Avisa aí o seu Pascoal, o seu Silva JR, que o Bahia decide a vaga em casa com a vantagem. E jogou 2 partidas seguidas no Morumbi sem levar gol. Agora, você pode discutir o seguinte fato. 180 minutos contra o São Paulo no Morumbi sem levar gol. Segundo fato. Como é que é aquela história? Era cachorro late, o gato mia. Gol do Bahia. Gol do Bahia.
Os caras já estão tirando onda. Só uma coisinha, falar pra vocês. São 10 jogos do São Paulo no Morumbi. 10 jogos do São Paulo no Morumbi com 3 vitórias e 7 derrotas. É muito pouco. O São Paulo, são 11 jogos já. 11 jogos? 11. É muito pouco. Só 3 vitórias em 10 jogos. São 2 vitórias. Mas qual é o problema? 2 vitórias e 7 empates. Mas qual é o problema? 2 vitórias e 7 empates. Qual é o problema? O senhor tem que falar nesses jogos quantos posses de bola e quantas finalizações deu. Não faz. Que vitória, é bobagem. Eu acho que posse de bola é um parâmetro para você analisar o jogo. Ponto. Finalização é um parâmetro para você analisar o comportamento do time. Ponto. Passes certos e passes errados são parâmetros para você avaliar o que aconteceu no jogo. Interessante. Não, é um detalhe. É o objetivo do futebol. O gol é a coisa mais expressiva do futebol. E o São Paulo ontem, se vocês, eu gostaria que vocês entendessem, eu tenho certeza que você que está em casa está me entendendo, mas eles gostam, sabe, de criar de fazer minha cabeça virar um trevo, mas eles não conseguem. Porque eu continuo explicando. O São Paulo jogou bem e perdeu o jogo. Ponto. Fracassou na finalização. Ponto. Deu para entender? Sim. Muito obrigado. Essa parte aí nós entendemos. Agora, a parte que jogou bem que a gente não entendeu direito ainda. Se não, tudo bem. Você precisa ligar uma coisa na outra, Pascoal. Não tá, o jogo que jogar bem é obrigatório ganhar. Eu queria não tem time que joga bem. A seleção de 82 não jogou bem e foi desclassificado. Vamos começar. São Paulo e Bahia. Vamos começar. Jogou bem? Quem? Jogou mal. Tomou 3 gols de bola... Não, fala isso. Carambolada. Perdeu! Não, gente, vocês estão falando de Itália e Brasil de 82? Não vamos discutir Brasil de 82 de novo. Vamos botar os números aí que o Pascoal falou aí, que é bobagem, né? Mas vamos colocar, porque o Pascoal... vai botar número por quê? Os números você pediu. Eu não pedi coisa nenhuma. Pediu. Aí você tá falando aí. No Morumbi. É que pra você, se ganhou, é bobagem. Bobagem. Os últimos 10 jogos... Começa lá com o Sport. Só 2 vitórias em 10 jogos, gente. Nossa, o retrospecto é horroroso, é ridículo. É ridículo. Pra não falar a palavra. Não, ruim não, é ridículo. Tá. Olha lá, agora, um time do tamanho do São Paulo, que nos últimos 10 jogos, em casa, só venceu 2. Então vamos lá. São Paulo e Bahia são 2 seguidos. Perdeu um, empatou o outro. Mas jogaram bem os 2. Contra o Flamengo Jesus amado. Contra o Flamengo empatou 1-1. Com o time reserva do Flamengo. O time reserva do Flamengo jogou bem. Mas tudo bem. 2-0 pro São Paulo, abertura do campeonato. O Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. 0-0 com o Corinthians, 0-0 com o Palmeiras. 2-1 ganhou do Ituano. São Paulo fez 5 gols em casa. Empatou com o Red Bull. Empatou com o Red Bull, 0-0. Com o Tajeres e Córdoba empatou 0-0. E com o Sport Recife empatou 0-0. 5 0-0. 1, 2, 3, 4, 5, agora, 6 0-0. O Faficani apontou problemas da defesa do São Paulo. O ataque. Aí mas o ataque também está produzindo pouco demais. Claro. E antes desses 2 jogos contra o Bahia, teve uma vitória em Fortaleza em que o time do Rogério Ceni dominou amplamente a partida. O São Paulo teve muitas dificuldades e numa jogada de contra-ataque, teve zagueiro escorregando aquela coisa toda, o Hernanes fez um belo gol e o São Paulo venceu o jogo. O São Paulo também, no aspecto ofensivo, está deixando muito a desejar. Eu tenho até a impressão que o time vinha numa crescente, ainda comandado pelo Wagner Mancini, e agora, com a chegada do Cuca, o time em alguns aspectos está... Esse é um aspecto que tem que ser abordado. São 10 jogos com 3 treinadores diferentes. E a culpa é da diretoria do São Paulo. Você está botando tudo na conta de um só. São 10 jogos com 3 treinadores diferentes. Você está falando que o Cuca não eu não falei do Cuca. Não, foi esse rapaz aqui. Eu não falei do Cuca. Não, eu não falei ainda, mas com relação à presença de treinadores, Pascoal, isso daí interfere sim. Mas se a gente pegar como exemplo o Tite, quando ele assume a seleção brasileira, ele transforma uma seleção brasileira que estava desacreditada do dia para a noite. Então, a questão não é só o treinador. É claro que pode interferir, mas o São Paulo está sentindo demais as ausências de jogadores importantes aí por causa de lesões. Você pega ali, o Lisieiro, um cara que faz muita falta no meio campo do São Paulo, e ele não teve uma sequência esse ano, porque ele se machucou em 2 oportunidades, num curto espaço de tempo. O Hernanes, depois que voltou da China, nunca voltou a ser aquele Hernanes de antigamente. O Pablo, que foi contratado para ser a referência na camisa de centroavante ali, a camisa 9, também não tem jogado. É um cara que começou muito bem no São Paulo, depois teve uma queda de rendimento. Machucou, tá voltando mas agora. O próprio Pato também é um cara que se machucou. São Paulo quer a contratação de um centroavante, está tentando contratar. As lesões eu acho que interferiram demais nesse rendimento do São Paulo, Pascoal. Você empatar 7 partidas em 10 jogos é muito pouco. Mas esse time do São Paulo... É muita coisa. Esse time do São Paulo... do São Paulo ali, de 10 jogos, são 2 vitórias. 2 vitórias. E 7 empates. Ituano e Botafogo só. Mas cara, o empate no campeonato de pontos corridos é um negócio que você tem que encarar como se fosse uma derrota. Mas esse time do São Paulo... Em casa eu também acho. Em casa eu também acho. Mas esse time do São Paulo não tem brilho, gente.
Sim. Não convence, né? É uma coisa xoxa, é uma coisa insossa. Ele não tem, sabe, ele não empolga, ele não tem qualquer tipo de vibração, ele não tem nada. Não, vibração. Você via ontem. Os caras correram ontem. Não, mas correr não é vibração. Aquele que a gente viu, aquele time do São Paulo, tira centro, esse time não é. Esse time, pelo menos, é competitivo. Não, eu não acho. E eu não acho que tenha jogado mal ontem. Você pega ontem o Morumbi, público fraco. Menos de 20 mil. Esse time do São Paulo... tinha gente. Domingo passado 45 mil. Mas esse time do São Paulo... Porque o horário é bom. Esse time do São Paulo não empolga o torcedor do São Paulo. Não empolga. O torcedor do São Paulo queria o Pato veio. O Pato sozinho não resolve. É um time, sabe, falta. Falta. E outra coisa. Aí tem agora o Cuca, que o Mano pediu a sonora do Cuca. Essa sonora aí que o Mano tá reclamando, não o Menezes, o nosso, o original. Vamos ouvir o que o Cuca fala depois do jogo. E o Pascoal falou... Eu entrei com o melhor São Paulo que eu podia. Lógico que o torcedor, ele não sabe tudo o que ocorre. Lógico que a gente trabalha com treinos fechados e vem para um jogo, ele vê a falta do Hudson. O Hudson está com dor nos dois posteriores. Vamos para o jogo, Hudson? Não dá, professor. Hernanes, não dá, professor. Anthony, estou muito cansado. Então você não tem como você pôr esses jogadores jogar se eles não estão na condição ideal. Tem um departamento fisiológico, um departamento físico e médico que te deixam. Eu não tenho como pôr um jogador que não está em condição de jogo. Isso é uma coisa óbvia. Ó, deixa eu falar igual para vocês. Eu vou me basear no que disse o Cuca. Não é ninguém que tá... Olha, eu ouvi dizer que o Cuca fala pro Antony, vamos pro jogo, o Antony fala, tô muito cansado. Pelo amor de Deus. E o Cuca aceitar e Pera só um minuto, só um minuto. Você vai com o Antony. Ele vai consultar o departamento médico que não pode pôr. Peraí. Muito cansado não é dor. Muito cansado não é machucado. Mas é o secar, é a análise do secar. Caramba, o moleque tem 20